ó Senhor. Queridos irmãos e irmãs, toda essa liturgia de hoje está perpassada pelo tema da caridade. Aí nós vemos a novidade absoluta do cristianismo. Para o Evangelho de Jesus Cristo, não há nenhuma possibilidade de salvação verdadeira e plena fora da caridade, do amor. João vai dizer na primeira carta, no capítulo 4, versículo 8 e também versículo 16, Deus é amor. Essa palavra, ela vai aparecer no conjunto do Novo Testamento, embora aqui nós tenhamos essa definição na primeira carta de João, mas não é uma definição assim teórica, é uma constatação a partir da contemplação da vida de Jesus Cristo, do mistério da encarnação, da vida, da paixão, morte e ressurreição de Jesus, o mistério pascal. Ouvimos essa primeira leitura tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, que colocava um problema de natureza cultural e religiosa. A comunidade dos cristãos de Corinto estava dividida. Por quê? Naquele ambiente também pagão, havia o costume das carnes sacrificadas aos ídolos. Para um grupo de cristãos mais, digamos assim, consciente, amadurecido, mais preparado do ponto de vista da sua formação também, era claro que podiam comer carnes sacrificadas aos ídolos, porque os ídolos não existem, os ídolos não são nada, então aquilo não fazia mal nenhum, mas isso era para quem tinha um certo entendimento, um certo raciocínio correto do ponto de vista moral, mas também um alcance maior, né? Mas havia outros cristãos também sinceros, mas que sentiam uma espécie de escrúpulo, uma dificuldade. Não queriam comer as carnes sacrificadas aos ídolos, porque isso para eles significava um comprometimento com aquela fé equivocada nos ídolos. E por isso se abstinham. Ora, se membros da comunidade comessem essas carnes sacrificadas aos ídolos, para eles era um escândalo. E se eram membros da comunidade, era um motivo de queda. Parecia que eles estavam, então, traindo a verdadeira fé. Estão vendo? Quer dizer, um problema de uma divisão dentro da comunidade quanto à compreensão. Quantas vezes a gente enxerga na história das nossas comunidades, inclusive hoje, se nós entrarmos nas questões políticas, ideológicas e até religiosas, visões diferentes. Pessoas que são mais rigoristas, mais escrupulosas, pessoas que, às vezes, com um raciocínio especulativo teológico, percebem um horizonte mais avançado e acham, então, que não tem um problema. Mas o que São Paulo vai dizer aqui? O que é o mais importante? Ele concordava com esse grupo que achava que podia comer as carnes sacrificadas aos ídolos, que isso não era problema nenhum. Do ponto de vista teórico, esse grupo estava correto. Mas ele quer dizer uma coisa muito importante. O mais importante não está correto do ponto de vista teórico. Há um primado na fé da igreja que é a caridade. Então, uma coisa muito bonita, esse assunto aqui é estranho para nós hoje do ponto de vista carnes sacrificadas aos ídolos, do ponto de vista cultural, mas não é estranho em outras questões. O que São Paulo sugere então? Olha, ele diz o saber, o conhecimento incha, a ciência incha. Às vezes uma pessoa está falando a verdade, mas ela pode ficar cheia de orgulho. O mais importante é o quê? É a caridade. Então ele sabia que podia comer, mas ele fala, olha, se isso for causa de queda para o meu irmão, eu prefiro deixar de comer carne. Vejam como é que São Paulo, que tinha toda realmente uma compreensão aprofundada do mistério de Cristo, da liberdade cristã, é capaz de renunciar a alguma coisa lícita para não ser causa de tropeço para o irmão,
ou seja, por um motivo de caridade. Então ele já coloca aqui um caminho muito importante para a nossa vida espiritual. A caridade está acima, até mesmo do conhecimento, né? No Evangelho, nós vemos a continuação do chamado Sermão da Planície, em Lucas, que corresponde ao Sermão da Montanha, em Mateus. Porque em Mateus são os 3 capítulos, e Jesus subiu a montanha. No caso de Lucas, Jesus fala na planície, por isso é chamado Sermão da Planície. A temática é semelhante. Nós ouvimos ontem as bem-aventuranças na versão de São Lucas, que, como lembrava o padre Glauber, são mais curtas, tem bem-aventuranças e tem 4 ais também, né? Então quase que 4 maldições, quer dizer, infelizes quem caminha nessa outra direção. É uma outra maneira de apresentar. Aqui é a continuação. Mas hoje começa solenemente a palavra de Jesus. A vós que me escutais, eu digo. E vem uma afirmação que parece que é um título de tudo o que ele vai dizer no restante do Evangelho de hoje. Amai os vossos inimigos. Vejam que palavra nova, que palavra difícil, fácil para falar, difícil para viver. Amai os vossos inimigos. Vejam como o tema da caridade está aqui presente, não só na primeira leitura, mas sobretudo nesse Evangelho. E depois Jesus vai explicitar o que é isso. Fazei o bem aos que vos odeiam. Quer dizer, é a única maneira de vencer o mal, de vencer o pecado. Bendizei os que vos amaldiçoam. Ou seja, é nunca pagar o mal com o mal, mas vencer o mal pelo bem. Rezai por aqueles que vos caluniam. O que é sofrer uma calúnia? Como dói sofrer uma calúnia? Rezar por aqueles que nos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que eu devolva. Vejam, aqui as pessoas podem até tentar amaciar as palavras de Jesus, mas não dá para escondê-las, né? É claro que ele usa uma imagem. Se alguém te dá uma bofetada numa face, oferece também a outra. Não é a mesma coisa de ser bobo. Significa não enfrentar o mal respondendo com a força. Isso que Jesus diz aqui no Evangelho foi o que ele viveu na paixão dele. Por exemplo, ele não aceitou quando Pedro quis desembainhar aquela espada para enfrentar os seus inimigos lá no Getsêmani. Ele se deixou ser preso. Mas quando ele foi interrogado ali diante das autoridades religiosas de Israel, e ele respondeu ao sumo sacerdote, um guarda deu uma bofetada em Jesus. É assim que respondes ao sumo sacerdote? O que Jesus fez? Se falei mal, foi a palavra de Jesus, mostra-me em quê? Mas se falei bem, por que me bates? Jesus não devolveu uma bofetada. Jesus podia destruir todos aqueles com seu poder, mas ele denunciou, ele desmascarou o mal. Se falei mal, mostra-me em quê? Mas se falei bem, por que me bates? Então, o cristão não é bobo, mas o cristão não usa as armas do mal, não usa a violência, né? Meus irmãos, aí vem esse versículo. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. O cristianismo é revolucionário. Significa vencer o mal pelo bem. E depois Jesus vai dizer, porque nós pensamos muitas vezes na reciprocidade. Eu trato os outros como eles me tratam. Não é assim? O comum do raciocínio, estou falando de gente mais ou menos boa, né? Eu trato os outros conforme eles me tratam, né? E aí tem até a gente que fala assim, né? Bateu, levou, né? E sem falar naqueles que pensam em termos de vingança, né? Esse sempre foi um problema para a humanidade, como enfrentar a vingança. Alguém fez um mal, o outro vai, faz algo maior ainda, e aí vão os conflitos, né?
Tem até aquela lei de talião lá do Antigo Testamento. Olho por olho, dente por dente. Alguém pode dizer, realmente é escandaloso do ponto de vista cristão. Mas já era uma maneira de colocar limite. Furou um olho seu, você pode furar só um do outro. É horrível, não tá? Isso não é cristão não, né? É olho por olho, quebrou um dente seu, você pode quebrar um, né? Porque senão as pessoas faziam, era desproporcional. Furou um olho, o outro furava dois, né? Quebrou um dente, o outro quebrava dois. Era uma maneira de pôr o limite, mas Jesus acabou com isso, né? Acabou com isso. Aliás, isso nunca foi lei também mosaica, isso era um costume, né? Difundido muitas vezes. O que Jesus está mostrando? É que ele está mostrando que eu não só devo vencer o ódio, mas Jesus vai acabar com a ideia até de inimigo. Eu não tenho inimigo, né? Porque o cristão é aquele que olha para o outro não como inimigo, mas como irmão. Mesmo que ele discorde de você, mesmo que ele tenha feito um mal, o olhar nosso sobre os outros deve se converter no olhar de Deus sobre todos nós. Isso exige de nós uma conversão, uma revolução na nossa vida, no nosso olhar, no nosso coração, na nossa postura, e também uma libertação. Porque a partir do momento que eu passo a olhar cada pessoa com o olhar de Deus, isso é uma graça imensa, então eu não tenho mais inimigo. Eu não vejo o outro como inimigo, mas como irmão. Mesmo quando eu discordo dele, ele discorda de mim, né? Mas como irmão. Então, porque se amais só os que vos amam, que recompensa tereis? Os pecadores também amam os que os amam. Se fazeis o bem só aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Os pecadores também fazem isso. O pessoal que vai trabalhar com corrupção, as gangues, eles se associam, um ajuda o outro. Há uma cumplicidade quando se vai fazer o mal. Se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Os pecadores também emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Então não teria nenhuma novidade, não tem evangelho, não teria novidade no mundo, não teria boa nova. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então vocês estão vendo que é revolucionário o cristianismo. E aí Jesus diz, então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. E aí vem o outro versículo que eu queria sublinhar. Eu estou sublinhando 2 versículos como conclusão do raciocínio de Jesus. O 31 que diz, o que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. É uma regra de ouro. Mas o outro é o versículo 36. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Interessante essa colocação de Lucas. Em Mateus é, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. É a perfeição de Deus no amor. Mas Lucas concretiza essa perfeição com esse nome, misericórdia, que é justamente uma espécie de refrão no pontificado, especialmente do Papa Francisco. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Quem não é misericordioso ainda não descobriu o que é ser discípulo missionário de Jesus Cristo, o que é ser cristão. Podemos ser cristãos no nome, mas não seremos de fato. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. E aí vai. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados, dai e vos será dado, uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Meus queridos irmãos, peçamos a graça nessa missa. Nós que estamos ouvindo a palavra de Deus e vamos participar da comunhão eucarística, seja espiritualmente, seja aqui sacramentalmente os que estamos aqui presentes. Que nós possamos alcançar essa graça, amar os inimigos, fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós, sermos misericordiosos como nosso Pai é misericordioso. Aí nós vamos poder dizer que somos filhos do Pai misericordioso e irmãos de Jesus. Louvado seja